Olá, eu sou o pastor Jonas e eu estou aqui pelo Instituto Bíblico de Campinas, sediado na Avenida Dr. Campos Sales, 378, no centro da cidade, com a rica oportunidade de compartilhar com você mais uma matéria do nosso curso em Teologia. A nossa matéria se chama Anjos, Homem e Pecado. Vamos iniciar hoje uma caminhada e vamos percorrê-la capítulo por capítulo, aprendendo, compartilhando e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Neste momento, eu convido você a orar. Por gentileza, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos iniciar esta matéria, caminhar na direção do conhecimento, e muito obrigado pela tua presença, que certamente estará conosco durante todo esse processo. Que seja uma grande bênção na vida de cada um que vai participar e que tudo redunde para a glória do teu nome. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo e nós vamos caminhar da seguinte maneira: encontro após encontro, nós vamos passar por cada capítulo do livro-texto que você já recebeu. E então você poderá ter acesso lendo o conteúdo, participando da aula online, eventualmente da aula presencial, e ainda vai poder fazer os seus exercícios, porque sempre no final de cada aula eu estarei dando a diretriz de como isso deve acontecer, ok? Então, vamos à nossa matéria. Quero convidar você a pegar o seu livro, as suas anotações, para que nós possamos avançar. É o curso médio em teologia e a matéria Anjos, Homem e Pecado. Quero começar ressaltando que você no seu livro encontrará tudo o que será dito em 10 capítulos. Repare que os primeiros 3 capítulos, eles são dirigidos à primeira parte da matéria, sobre os anjos. Os anjos como seres espirituais, os anjos e sua natureza, os anjos maus. Depois, num segundo momento, nós teremos 4 aulas sobre a característica do homem. O homem e sua origem, o homem e sua relação com o Criador, o homem e sua constituição e as partes do homem relacionadas. E, por fim, no último momento, 3 aulas sobre o pecado, a origem do pecado, a extensão do pecado, o homem e a queda. Hoje, nós vamos começar com o capítulo 1, os anjos, seres espirituais. E o índice do nosso capítulo 1, ou seja, a direção que vamos percorrer no capítulo 1, ela é justamente a direção de os anjos e sua criação. O propósito de Deus ao criar os anjos, os opositores de Deus, anjos criados com livre-arbítrio, a exaltação de Satanás, os anjos e seus serviços e o anjo do Senhor. Tudo isso nós vamos ver juntos já neste tempo. Mas antes, eu quero dar algumas dicas que serão fundamentais para que você possa ter êxito no seu estudo. É necessário que haja organização, que você empreenda foco e disciplina. E para isso, será muito importante se você se desligar por um tempo de aparelhos que podem distrair você. Todo tipo de distração deve ser rejeitada. O lugar que você deve reservar para os seus estudos deve ser um lugar apropriado. Anote. Anote o que você acha interessante. Anote no seu livro. Grife, marque. Tudo isso se transformará em material de apoio para a sua caminhada. Leia o livro. A cada aula, é muito importante que não seja o primeiro contato com a matéria esse que você vai ter na aula em vídeo ou na aula presencial. O livro já é disponibilizado com antecedência, visando que você tenha o primeiro contato com ele, com a matéria, antes do contato com o professor.
também já se adiante respondendo o questionário de cada lição, finalizando a sua parte. E aí nós teremos, então, um melhor resultado nessa empreitada. E agora, então, é com você. Bons estudos. Para começar falando dessa matéria que é tão importante, ela faz parte da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Existem pelo menos duas compreensões necessárias aqui. A primeira é a teologia cronológica. É aquela que Deus foi revelando com o passar do tempo. Por exemplo, o que Adão sabia sobre Deus, sobre redenção e sobre o plano de Deus para a humanidade é infinitamente menos do que você sabe. Porque Deus não tinha revelado tudo para Adão ainda. Aí, no decorrer da história, os personagens vão surgindo, a revelação de Deus é progressiva. Você vai encontrar, por exemplo, o Abrão. Esse homem já teve experiências que Adão não teve. Deus havia revelado mais coisas para ele. E assim por diante. Eu vou citar alguns ícones, mas nós temos muitos que contribuíram para a teologia cronológica. O Davi, o Salomão, os profetas maiores, profetas menores, reis e assim por diante. O fato é que a teologia cronológica, ela respeita esse desdobramento geracional. Já a teologia sistemática, que é o que nós vamos fazer aqui, ela compilou todo o conteúdo sobre um assunto e unificou. Então, você e eu vamos passar pelas matérias propostas com teologia sistemática. Tudo que a Bíblia fala sobre anjos, tudo que a Bíblia fala sobre homem e tudo que a Bíblia fala sobre pecado. Não como foi revelado parte a parte, geração após geração, mas exatamente compilado. E é interessante também porque essas matérias são estudadas juntas, porque elas estão interrelacionadas. Elas precisam ser estudadas juntas porque elas afetam diretamente uma a outra. E certamente nós vamos abordar a outra ao citar a primeira. Não é intencional, mas é inevitável. Hoje você vai começar estudando a angelologia. É o estudo sobre os anjos. Inevitavelmente, vamos citar situações que afetam o homem e também por causa do pecado. Então, nós entramos no âmbito da antropologia, que é o estudo sobre o homem, e também sobre a martiologia, que é o estudo sobre pecado. São 3 disciplinas, mas são 3 disciplinas interrelacionadas. Então, vamos direto ao ponto. Quem são os anjos? Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por Deus. Isso é muito importante ser dito. Porque, ao ser criado, de certa forma, ele toma a característica de tudo que foi criado. Ou seja, o ser criado não é eterno no sentido de eternidade de Deus. Porque a eternidade de Deus é sem princípios de dias. As outras eternidades, como a dos anjos, a dos homens, ela é com princípio de dias. Então, os anjos são seres criados por Deus, tiveram o início da sua formação, são dotados de juízo moral, eles têm clareza do que é certo e do que é errado, e são seres extremamente inteligentes. Mas eles não têm um corpo físico como você e eu conhecemos. Eles possuem, sim, a capacidade de escolha, que é chamada de livre-arbítrio, mas são capazes de escolher bem e são capazes de escolher mal. Portanto, se alguém lhe perguntar quem são os anjos, são criaturas de Deus, sem um corpo físico como o homem, mas com capacidade de escolha. E a sua eternidade é uma eternidade com princípio de dias. A Bíblia vai usar vários nomes para se dirigir a eles. Ventos, relâmpagos, e aqui há uma muito conhecida expressão usada em todo o Velho Testamento. Eles são chamados de exército dos céus. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, diz o que está na sua tela.
Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu, o exército dos céus e todo o seu exército. E o exército dos céus te adora. Há quem diga que exército dos céus são as estrelas. É também referência às estrelas. Mas esse texto e outros estão fazendo menção do corpo angelical. Então, um dos nomes que você vai encontrar com frequência se referindo a estes seres é de exércitos dos céus. Agora, tudo que Deus criou, já que são seres espirituais criados, tem um propósito. Qual é o propósito de Deus ao criar os anjos? Assim como os anjos, as demais coisas seguem o mesmo propósito. E o propósito é para a glória de Deus. O texto de Isaías 43, versículo 7, muito conhecido por sinal, ele retrata isso dizendo: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus está dizendo que todos que recebem o guarda-chuva do seu nome, a proteção do seu nome, estão debaixo do seu nome, são chamados pelo seu nome. O texto está dizendo que Deus criou para a sua própria glória. Assim acontece com os anjos e assim acontece com todas as criaturas e todas as coisas que Deus fez. Agora, Deus, quando faz algo, faz em um estado. A permanência disso que foi criado no estado em que foi criado não depende só de Deus. No caso dos anjos também. É difícil estudar a angelologia sem logo tocar num ponto de crise, que é uma figura extremamente polêmica, contundente, no estudo de anjos, mas também no estudo sobre pecado e no estudo sobre o homem, porque estão interrelacionadas, como nós já vimos. Eu estou me referindo ao querubim ungido. Lá no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 7, faz uma referência ao corpo angelical, agora chamadas de estrelas da alva. Olha que figura linda, ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, nós já aprendemos que também se refere aos anjos, exército dos céus, aqui uma outra expressão, estrelas da alva e filhos de Deus. É óbvio que a melhor interpretação sempre se dará num contexto específico, que é justamente o que diz a definição da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos. E a definição é: Deus fala aos homens, através dos homens, em contextos específicos. Há lugares em que o termo filhos de Deus não se refere aos anjos, se refere aos que creem. E é o contexto que vai dar a você a ferramenta necessária para discernir do que ele está tratando naquele caso, naquele momento. Aqui, por exemplo, está fazendo menção aos anjos. Há ainda um outro destaque sobre o querubim ungido, porque nesse tempo de estudo sobre anjos, você vai descobrir que existem classes de anjos, tarefas, funções. Então, o querubim é uma posição angelical. Você vai ouvir falar de serafim, querubim, arcanjo. São termos com os quais você vai se familiarizar no estudo da angelologia. Olha o que diz Ezequiel 28, 14. Esse texto é clássico, assim como Isaías 14, que vamos citar sempre. Ele registra o seguinte: tu eras, está fazendo referência a esse personagem específico que é um querubim, que recebeu capacidade especial, querubim ungido. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, é Deus dizendo. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, esse texto faz referência a uma criação de Deus com um propósito nobre, excelente, e esse foi o estado original. Esse foi o estado inicial desse personagem. Eu estou me referindo ao conhecido Lúcifer, uma palavra que não aparece em todas as versões,
mas quando aparece em alguma versão, quer dizer exatamente portador da luz. E esse mesmo personagem passou por uma experiência registrada em Ezequiel 28 e também no livro do profeta maior Isaías, capítulo 14, que seria então o registro da queda desse personagem. E o querubim ungido que foi feito por Deus para a glória de Deus, com um propósito nobre, como está aqui no texto, para proteger, andava com liberdade no Monte Santo de Deus. Este personagem sofreu uma queda. É aqui que as matérias se misturam: angelologia e a martiologia, que é a doutrina do pecado. E nesse momento surge, então, aquilo que comumente as igrejas de tradição reformista, as igrejas reformadas, as igrejas evangélicas entendem que a transformação deste ser que era nobre, excelente, num ser que é indesejado. Nós estamos falando da queda dos anjos. Então, nós temos aqui os anjos caídos. A Bíblia sugere que este querubim ungido caiu, mas não caiu sozinho, caiu acompanhado, através de metáforas como a de Isaías 14, metáforas como a de Apocalipse 9 e também, lá embaixo da figura na nossa tela, você tem o texto conhecido de Apocalipse capítulo 12. Os versículos são 3, 4 e 9. É muito importante que você os leia, porque você vai construir o saber sobre as peças desse quebra-cabeça. A Bíblia vai trazendo as peças aparentemente separadas, mas que se encontram perfeitamente. Olha o que diz Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Há também uma outra referência dessa cena, já em Lucas, capítulo 10, versículo 18, quando Jesus está enviando outros 70. Porque no capítulo 9 de Lucas, ele envia os 12 seus apóstolos, discípulos seguidores. Eles voltam maravilhados. No capítulo 10, ele envia outros 70. Olha o que está escrito quando estes voltam jubilosos com o resultado do envio de Jesus. Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Está falando da obra de Deus avançando e da derrocada de Satanás. Mais adiante, aprenderemos sobre o significado do nome e a origem do nome Satanás. Segue ainda nessa mesma estrofe dizendo: e no livro de Apocalipse, Satanás é visto como a estrela caída do céu na terra. Se você for ler Apocalipse 12, você encontrará, então, expressões como a cauda do dragão, fazendo também menção ao mesmo personagem. Ela arrastou 1/3 das estrelas do céu. E essa construção vai dando para nós o entendimento que, ao ser punido, ao ser flagrante a sua fraqueza, o seu pecado, esse indivíduo, esse personagem, esse anjo, esse querubim ungido, arrasta consigo um grupo de outros anjos, que seriam, então, os anjos caídos. A exaltação de Satanás quer dizer isso. É o orgulho, a causa primeiro deste erro. Mais adiante vamos estudar o que brotou no coração dele, já que ele tinha uma posição tão elevada, tão nobre, uma posição de destaque, de benefícios, mas algo brotou no seu coração e ele entendeu errado e comoveu os demais anjos e seduziu os demais anjos, enganou boa parte deles e caiu com eles. Os anjos caídos, então, seriam os que nós conhecemos hoje como demônios. É uma linha muito conhecida da teologia, muito aceita, de que esses anjos caíram com Satanás. E o que eles se transformaram? Se transformaram em opositores de Deus. Além de deixarem de dar glória a Deus, que é devido, porque tudo foi criado para a glória de Deus, eles não se contentaram com isso e ainda se transformaram, se tornaram contrários, opositores a Deus.
E os textos clássicos, como eu já citei, são Isaías 14 e Ezequiel 28, que eu te convido a ler com atenção e pensar tudo aquilo que você certamente vai identificar, que não pode estar fazendo menção a um personagem humano, por causa das características do texto. São situações que só mesmo este ser caído, esse anjo caído, poderia ter vivido. A partir de então, esse portador da luz, que a palavra Lúcifer quer dizer portador da luz, estrela da alva, ele passa a ser chamado de Satanás. Porque a origem da palavra Satanás quer dizer adversário, opositor, alguém que age como adversário. Então, o nome que ele recebe é justamente aquilo que ele se propõe a fazer desde então. Mas a pergunta é, Deus o criou em perfeito estado? A sua origem é boa? Por que foi que ele chegou a esse estado? A resposta é óbvia. Porque Deus os criou a todos os anjos e homens com a capacidade de escolher. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Os anjos, como a Bíblia fartamente registra, eram adoradores, cantavam alegremente, jubilavam. Vimos isso agora no livro de Jó. Assim como os homens são criados para o louvor da glória de Deus, mas não são criados como robôs programados, que não têm opção. Até porque não soa bem alguém falar de bem de você, sendo que ele é obrigado, ele não tem opção. Mas quando alguém vem trazer um elogio, uma exaltação, livre de qualquer compromisso, a não ser o desejo de fazê-lo sinceramente, então isso traz realmente muita satisfação. Os anjos podiam escolher adorar e servir a Deus, ou não adorar e não servir. Satanás teve o seu coração cheio de iniquidade. O texto bíblico cita a expressão até que se achou iniquidade em ti, e nesse momento ele convence uma parte do exército dos céus, convence uma parte dos anjos do céu, e eles também usam o seu livre-arbítrio e optam por seguir este líder caído, e são também precipitados na mesma queda. Agora, o que é que Satanás queria, já que nós estamos dizendo que achou-se iniquidade no seu coração? Aqui é muito importante considerar que as palavras que aparecem na Bíblia não estão lá por acaso. Elas têm um significado. E a real compreensão desse significado é que vai trazer para você, para mim, para nós, para o nosso estudo, a luz necessária para entendermos. Gosto muito do texto do livro de Atos, quando Felipe vai conversar com o eunuco numa carroça, após ser transladado, e ele faz uma pergunta para aquele alto oficial da rainha de Candace. Ele pergunta para o eunuco, que está lendo um texto da Bíblia, por acaso Isaías 53. Ele pergunta, entendes o que lês? Essa pergunta tem permeado os séculos. E é isso que torna tão relevante os nossos encontros, o IBCamp, a matéria, o estudo com afinco, para entendermos o que estamos lendo. Não basta ler, é necessário entender o que se lê. E então, quando Felipe pergunta, entendes o que lês? O moço responde, como que eu vou entender se não há quem me explique? Então, eles começam a conversar e a explicação traz o resultado desejado. Repare, se os anjos têm livre-arbítrio, optam, a consequência vai alcançá-los. Mas a origem de tudo isso é porque Satanás visava algo que é chamado de o trono de Deus. E a Bíblia apresenta o Senhor Deus assentado em um trono diversas vezes. Porque a palavra trono é mais do que um lugar geográfico ou um móvel em um palácio. Ela está revestida de ideias e princípios, tais como ser o primeiro, o mais alto lugar, o lugar de soberania. Só pode se sentar no trono o rei, só pode se sentar no trono a realeza, quem está investido de autoridade para se sentar.
Nesse sentido, o trono de Deus é mais do que um móvel que pode estar lá no céu. É mais do que um objeto de decoração. É uma posição. Então, quando Satanás deseja o trono, ele está desejando a proeminência, é o comando, é o domínio, uma posição que pertence somente a Deus. O texto de Isaías vai dizer que ele quer ser exaltado no trono. Capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração. Olha, o texto está revelando o que passava pelo coração, o meditado coração desse personagem. Ele pensava assim, ainda antes de ser precipitado em queda: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, fazendo menção aos outros anjos, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, porque a ideia é que o norte sempre está acima. Percebe? Essa é a exaltação dele. Ele buscava o trono, e nessa busca, o mal, o pecado gerado, a cobiça, ele tomou conta do coração do portador da luz. E essa foi a queda, a vergonha, a derrota primeira de Satanás. Quando ele cai, leva consigo uma terça parte dos anjos, que é o que está em Apocalipse, agora recém citado para você. Mas e os demais anjos? Porque se o texto sugere que uma terça parte foi levada, então 2 de 3, 2/3 dos anjos permanecem fiéis a Deus. O que se dá do desdobramento dessa história nesses anjos? O que se dá do desdobramento é que eles estão para servir. E o texto mais claro sobre isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esse é um grande texto, um divisor de águas que revela bem a atuação dos anjos. Ele está no Novo Testamento. Temos referência de atuação de anjos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas olha a clareza desse texto. É uma pergunta, sugerindo que a resposta é sim, pelo contexto. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu começo perguntando, quem vai herdar a salvação? A raça humana. O que quer dizer ministrar, serviço? A mesma coisa. Pois a Bíblia está dizendo que estes seres são seres espirituais enviados com um serviço muito definido: ajudar a raça humana. São ministradores. Esse termo tem sentido no emprego, no trabalho, no ministério. São enviados para serviço. O mais conhecido serviço, que quase que no consciente coletivo todo mundo logo pensa, é que anjo vem para nos proteger. E é verdade. Desde o Velho Testamento você vai encontrar a menção de anjos enviados para proteger, para guerrear as guerras do povo de Deus. E no Antigo Testamento a ideia é que o povo de Deus seja a nação de Israel. Eles auxiliam essa nação em vários momentos. Eu separei aqui momentos em que o anjo pode aparecer como mensageiro, momentos em que o anjo aparece como guerreiro, mas sempre dando direção, sempre dando proteção. Por exemplo, em Juízes, capítulo 13, versículo 3, versículo 9, eles levam mensagens divinas ao povo de Israel sobre o livramento do Senhor. Já no texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, texto que tem o seu correlato em Isaías também, diz que há uma intervenção direta contra o exército da Assíria. Na ocasião, o exército da Assíria era o exército dominante do mundo, o Império Mundial. Então, a Assíria vai contra o reino do norte, Israel, e o vence. Em seguida, vai contra o reino do sul, Judá, que compreendia apenas 2 das 12 tribos, Judá e Benjamim. E nessa empreitada aparece uma intervenção angelical. Numa noite, após uma conversão, um quebrantamento do rei de Judá,
Um anjo visita o arraial dos assírios e, numa noite, 185 mil soldados desse exército, que era o exército mais poderoso da época, ele elimina esses soldados. Então, o seu líder máximo, Senaqueribe, volta envergonhado com a derrota. Essas são apenas algumas citações de intervenção de proteção. Eu poderia citar os anjos protegendo, orientando, socorrendo Elias, orientando Gideão, aparecendo ali para Ló no momento da proteger a família dele da destruição de Sodoma e Gomorra, e tantos outros relatos. Pois os anjos têm o papel de servir, ajudar a favor dos que hão de herdar a salvação. No caso do Antigo Testamento, diretamente a nação de Israel. Mas não só isso. Quando você vai olhar para o Novo Testamento, não há uma diminuição da atuação angelical. Pelo contrário, isso faz-me questionar a validade do Novo Testamento para os nossos dias. Me inquieta perceber que registros em abundância da Bíblia talvez não estejam se repetindo com a mesma frequência. E eu acredito que deveria ser assim. Porque a experiência cristã, ela não para com uma geração. O que Deus tem para o homem, tem para o homem. Olha que passagem rápida, quantas coisas vêm ao nosso coração de imaginar a atuação dos anjos na era da igreja. Antes de Cristo, ali ainda no Evangelho, você vai encontrar os anjos anunciando o nascimento para Maria. Você vai encontrar o anjo aparecendo para o pai de João Batista, no mesmo trabalho, anunciando a chegada do menino, confirmando o nome do menino. Então, anjos que aparecem antes do nascimento de Cristo, seja no Antigo Testamento ou nas páginas do Novo Testamento, antes do nascimento do Senhor. O nascimento do Senhor Jesus é repleto de experiências angelicais, anúncios, visitações, cânticos, pastores e assim por diante. O próprio ministério do Senhor Jesus recebe a visitação dos anjos. Como não citar Mateus capítulo 4, que após a tentação, 40 dias enfrentando as tentações de Satanás no deserto, após o batismo, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Na sua morte, na ressurreição, anjos apareceram, removeram a pedra. Ali a Bíblia diz que, como um relâmpago, foram confundidos com jardineiros, mas anunciaram. Quando Jesus é levado às alturas, na ascensão aos céus, 2 varões vestidos de branco, 2 anjos aparecem para dizer: por que estão fitos teus olhos no céu? Da mesma maneira que ele está sendo elevado, voltará. É um anúncio angelical na ascensão de Jesus aos céus. E na implantação da igreja, e no Novo Testamento todo, na viagem missionária de Paulo, na libertação de Pedro da prisão, e tantas outras situações em que os anjos estão ali, ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como descrito em Hebreus, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que vão ser salvos. Esse é o papel dos anjos que não caíram. Eles continuam adorando a Deus pelo que Deus é. Porque os anjos sempre fizeram este papel. Os que não caíram continuam adorando a Deus. Os que não caíram continuam fazendo o serviço de adoração, porque foram criados para a glória de Deus, como tudo que Deus criou. Mas há também uma segunda tarefa genérica, que é servir de diversas formas. Eu citei algumas do Antigo Testamento e algumas do Novo Testamento. Surge uma pergunta, então, da nossa cultura, ou pelo menos de uma cultura mais moderna, ocidental, sobre essa espécie de proteção, serviço, cuidado que Deus nos dá através dos anjos que ele criou. Será que existe anjo da guarda? Porque essa é uma figura muito comum no imaginário coletivo. Anjos da guarda individuais. Alguém diz: o anjo da guarda desta pessoa é forte, ou o anjo da guarda o livrou. Imaginando ou sugerindo que um indivíduo angelical seria como um guarda-costa definitivo de um ser humano.
é um anjo particular de proteção? Essa é uma boa pergunta, mas a resposta pode não agradar a todos. Deve ser salientado que a proteção feita pelos anjos não é individual. Não há margem bíblica para isso, em relação àqueles que servem a Deus. Mas o povo de Deus, ele é protegido por anjos, não por um anjo específico. Talvez você tenha na memória o texto de Atos, que quando Pedro é livre da prisão e vai até onde os irmãos estavam reunidos, ainda com medo, e ele bate a porta, quem vai atendê-lo, imagina, é o anjo de Pedro. E essa expressão, o anjo de Pedro, cria a possibilidade das conjecturas e das ideias que se multiplicam sobre cada um ter um. Mas não é base bíblica de doutrina. Uma doutrina só é sadia, verdadeira e bíblica quando ela passa pelo Antigo Testamento, quando ela passa pela boca de Jesus, no Evangelho, e quando ela passa pelo Novo Testamento, na inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Pai falou, o Filho falou e o Espírito Santo falou. Essa é uma doutrina sadia e boa. Mesmo que haja referência aqui ou acolá de algo diferente, deve ser interpretado em contexto específico. Sabe o que diz o Salmo 34, 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, sugerindo que há acampamento, sugerindo que há um time, que há um corpo, que há proteção. Mais adiante, vamos ver se os anjos são onipresentes, onipotentes, oniscientes. O fato é que essa proteção, ela não tem base bíblica para sugerirmos que ela é individual. E ainda mais algo importante a dizer nessa aula, que já está encerrando, sobre a figura bíblica de o anjo. Não estou falando de anjos. Anjos são seres criados, espirituais, inteligentes, com livre-arbítrio. Eu estou falando da expressão o anjo do Senhor. O nome técnico que se dá a isso é Theo, Deus, teofania, aparição de Deus. E a teofania, ela quer dizer uma pré-aparição de Cristo, antes do nascimento virginal com Maria. Olha o que nós vamos aprender aqui. Quando a Bíblia faz menção ao anjo do Senhor, no singular, com destaque para o anjo, não como alguém que faz parte do exército do céu, mas um personagem, ela deve ser tratada mais do que um anjo comum, porque os anjos criados fazem parte de um corpo angelical, mas o anjo do Senhor, ele possui algumas prerrogativas inerentes somente ao próprio Deus. E, além disso, o próprio termo se refere ao próprio nome de Deus no original. Então, se você for um leitor atencioso e encontrar expressões como o anjo do Senhor, é Deus se manifestando diretamente ao ser humano. Ok? Esse é o encerramento da nossa primeira aula. E aqui nós podemos concluir que esses seres angelicais, essas informações referentes a anjos do Senhor no Antigo Testamento, nem sempre se referem aos criados. O anjo, manifestação visível do Senhor Jesus no Antigo Testamento, que é a teofania, a cristofania. Cristo pré-encarna, aparece, opera. Cristofania, teofania. E assim nós encerramos essa aula. Encerramos, mas você pode ouvir quantas vezes julgar necessário. Eu entendo que o primeiro contato deve ser com a leitura do seu livro, depois deve ser com a resposta dos exercícios, consultando o seu livro, então você vai construindo o saber. E depois você frequenta a aula online ou presencial, ou as duas, e você vai construindo o saber pela repetição. Use e abuse desses recursos para que você possa ter um resultado melhor. E ao final de toda a aula, você deve fazer então a prova online desse capítulo. Como fazer? Entre no site que está descrito aí na sua tela, coloque o seu registro de aluno, o seu RA, no espaço, que é o número da sua matrícula, você tem esse número. Qualquer dificuldade, ligue para o IBCamp e nós vamos passar para você com certeza e com prazer.
E a senha são os 6 números referentes à sua data de aniversário. O seu e-mail é obrigatório para isso, e você vai clicar no nome da matéria que fica no final da página. O nome da matéria é Anjos, Homem e Pecado. E a senha, muita atenção para isso, tudo com letra minúscula e sem espaço entre os caracteres, a senha é AH Pecado, de Anjos, Homem, Pecado, 06.1. Uma boa prova e que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse seja um tempo precioso, seja um tempo de crescimento para todos nós. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula,